Léo Ortiz, voltando a jogar na zaga, tem chance, hein? Se for bem, tem. Ele é bom. Ele é muito bom. Tecnicamente, trato com a bola, refino. Ele talvez seja o melhor zagueiro brasileiro, hein? Tecnicamente, o cara que trata a bola, que tem qualidade. Talvez o Léo Ortiz seja o melhor zagueiro brasileiro. Ele é um debochado. Vini Malvadez, Savinho Estevão. Savinho já é uma realidade de $4,99. Muito obrigado, Carlos Roberto, pela gentileza e pelo carinho. Espero, né, que a gente possa fazer outras entrevistas bem legais, mas essa entrevista, esse podcast com o Landim foi histórico. Impressionante a repercussão que continua tendo e como ele virou pauta da imprensa brasileira. Todos os veículos de comunicação tocaram em vários pontos desse bate-papo e deram crédito. Muito obrigado a todos, né, da mídia tradicional, do YouTube, influencers e todos os companheiros, de um modo geral. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Que tal a gente falar de Brasileirão, hein? Que tal, hein? Que tal? Vamos falar do Brasileirão? E Gabigol, hein? Antes de falar do Brasileirão, eu vou falar do Gabigol. Meus amigos, no podcast Fala João, o presidente Rodolfo Landim, perguntado por mim se a história do Gabigol terminaria agora no Flamengo, no final do mandato dele, ele deu a resposta que repercutiu muito e teve aí desdobramento. Ele falou o seguinte: o Flamengo já fez uma proposta para renovar com o Gabriel. A proposta está feita. Se ele quiser aceitar, ótimo. Só depende dele. O presidente deixou claro o seguinte: o Flamengo fez a sua proposta. A proposta está aqui. Topa? Topo. Se não, muito obrigado por tudo. Foi o que aconteceu com o Everton Ribeiro. O Flamengo fez uma proposta de renovação para o Everton Ribeiro, em que ele receberia aumento, mas ele optou em ir para o Bahia porque a proposta era melhor. A proposta, que agora saiu na imprensa a informação para o Gabigol, é de 1 ano de contrato com 50% de aumento. Gabigol tem um salário fantástico. E ele ganharia 50% de aumento em cima desse salário. Francamente, ele não merece isso nesse momento. Se o Flamengo oferecesse para o Gabigol uma renovação com o mesmo salário, sem aumento, ou até propondo outro tipo de negócio através de metas de rendimento, seria justo. Porque, infelizmente, Gabriel Barbosa parou de jogar no dia que ele decidiu o tricampeonato da Libertadores da América para o Flamengo em 2022 contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Aquele foi o último jogo bom da carreira de Gabriel Barbosa. Depois dali, já no início de 2023, final contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil, ele ainda deu alguns sinais de que era aquele Gabigol que a gente conheceu. E dali em diante, ladeira abaixo. A história todo mundo sabe. Ele se perdeu completamente. Uma série de situações que geraram um desgaste enorme, a ponto dele pegar uma idolatria gigantesca, abaixo apenas de Zico na história do Flamengo, como ídolo, por tudo que ele fez. 3 finais de Libertadores, 2 títulos com gols dele, fez gol também na final contra o Palmeiras, onde foi vice. 12 títulos conquistados, uma série de recordes, um carisma impressionante com a garotada, um jogador que dá o que falar.
ele pegou tudo isso e jogou fora. Por uma série de atitudes que a gente viu ele fazer, né? Então, o Flamengo ainda ofereceu uma renovação de contrato para ele, porque, na verdade, ele hoje é um reserva incontestável. Fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Atlético Paranaense, que foi anulado, mas ele ainda é muito, mas muito longe do que ele já foi um dia. Ele hoje é um jogador que não incomoda o Pedro. Ele é um reserva absoluto do Flamengo. Então, ele se sentiu desvalorizado pela diretoria do Flamengo. Mas quem se desvalorizou foi o próprio Gabriel. Então, minha gente, mediante a tudo isso, a proposta do Flamengo, que o Gabriel não aceitou, o empresário dele liga para uma emissora de televisão e dá uma entrevista ao vivo, ou seja, querendo jogar no ventilador, cria um clima terrível, é porque provavelmente ele já tem alguma coisa engatilhada. Falam muito de Palmeiras e de Cruzeiro. Ele deve ir para um desses times. Mas não podemos esquecer a situação do Gabriel. Que, aliás, o Flamengo, por causa de um erro dele, por uma atitude equivocada dele, Gabriel Barbosa, o Flamengo saiu muito prejudicado e está investindo muito para que ele seja absolvido e esteja jogando com efeito suspensivo. Só isso aí, o Gabigol já teria que ficar quietinho e agradecer ao Flamengo diante de tudo que está acontecendo. Mas não, ele queria um contrato de 5 anos com um aumento substancial no salário. Ele que é um jogador que há 1 ano e meio não vem jogando bolhufas. Então, diante do impasse, minha gente, a história de Gabigol no Flamengo realmente parece que está terminando e de uma maneira inesperada. Eu confesso a vocês que não imaginava isso. Imaginava ver o Gabriel muitos e muitos anos no Flamengo, conquistando muitos títulos, se tornando o jogador mais vencedor da história do clube, batendo marcas, batendo recordes e se tornando um ídolo ainda maior, somente abaixo de Zico. Mas, por atitudes dele, Gabigol se perdeu. E agora vai tentar encontrar o rumo em outro lugar. É o mais provável. Mas, para isso, precisa ter a definição da situação dele. A punição do Gabriel vai até abril de 2025, por enquanto, e ele está jogando porque foi concedido um efeito suspensivo. De qualquer maneira, ele terá boas oportunidades. Ir para o Palmeiras, trabalhar com Abel Ferreira, um time vencedor, é uma grande chance para o Gabigol. Ir para o Cruzeiro, que está passando por um período de investimentos altos e montando um grande time, é uma boa oportunidade para o Gabigol. Então, onde ele for nessas opções aí, ele pode sim se dar muito bem. E a história dele no Flamengo está para sempre registrada. O predestinado, o escolhido para entrar na galeria dos imortais rubro-negros. Mas em breve, ele vai ter que escrever uma história com outra camisa importante e ser predestinado para entrar também no hall dos maiores desta equipe que ele irá. Vamos acompanhar para saber aí o desdobramento de tudo isso. Beleza, galera? Eu tô falando bastante hoje, tem muito assunto, né? Daqui a pouco eu vou falar da rodada. Torugo entrar de titular amanhã, eu nem assisto o jogo. E se tratando de Tite, isso é bem capaz. A galera ainda pega no pé do Tite, né? Impressionante. O cara perdeu 4 jogos no ano, é líder do brasileiro, classificado na Copa do Brasil, campeão carioca invicto. E a torcida pega no pé dele, hein? Impressionante. A torcida não, né? Uma parte da torcida. Porque outra parte da torcida está já começando a entender e gostar do trabalho do Tite. Maior injustiça é Rodinei fora da seleção. Olha, nós não temos laterais em profusão, né? Em grande número, né? Então,
Deixa eu só responder a mensagem. Não temos laterais em grande quantidade e qualidade. Então, por que não? O Rodinei já é um pouco mais veterano, mas tá jogando muita bola o Rodinei. Por que não dar uma oportunidade a ele? É isso aí. JG, desculpa perguntar. Rodada do Campeonato Brasileiro, que tal, hein? Pra gente mostrar aqui os jogos. Tem jogo bom, hein? Tem jogo bom pra gente falar. Olha aqui, ó, compartilhando a tela aí com vocês. Rodada do Brasileirão já começa fervendo com Vasco da Gama e Botafogo em São Januário, 18h30. Cuiabá e Bragantino, 18h30. Amanhã, Atlético Mineiro contra Goianiense, 11 da manhã. Grêmio e Fluminense, o jogo será lá em Caxias do Sul, 4 da tarde, os dois que vão se enfrentar nas oitavas da Libertadores e estão numa draga danada. São Paulo e Bahia, belo jogo da rodada, Bahia voando, São Paulo do Zubeldia vem de vitória. Fortaleza e Juventude amanhã, Criciúma Internacional amanhã 18h30, Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro, jogo bom, hein? Jogo bom, Flamengo líder, Cruzeiro ali em 5º lugar. Muito bom esse jogo amanhã no Maracanã, 18h30. E fechando a rodada segunda-feira, Palmeiras e Corinthians, 8 da noite, no Allianz Parque. Já falar aqui desse primeiro jogo da rodada, Vasco e Botafogo, muito legal esse jogo, e o Vasco confirmou o retorno de Felipe Coutinho. Porque é um assunto que está rendendo bastante nos bastidores após toda a entrevista do empresário do jogador, que falou abertamente já que o jogador, todo mundo, a família, já costura uma saída do Flamengo. E, segundo apuramos, Gabigol ficou irritado pelo fato de o Flamengo ter oferecido apenas 1 ano de contrato para ele na renovação. A diretoria, na visão dele, costuma fazer essa proposta para jogadores que considera em fim de carreira, no caso, Everton Ribeiro, recentemente, próprio Davi Luiz. O Gabigol se sentiu extremamente desprestigiado e entendeu que o Flamengo não contava mais com ele para o seu projeto das próximas temporadas. Até mesmo o aumento salarial de 50% não animou o atacante, que queria estabilidade para fincar raízes no clube, segundo o GE, e depois pensar em aposentadoria. Na renovação de contrato que estava encaminhada entre Flamengo e Gabigol, isso precisa ser ressaltado, em outubro do ano passado o atacante teria 5 anos de contrato, aumento substancial no salário, segundo o GE, e luvas de quase 50 milhões de reais. Porém, a diretoria rubro-negra voltou atrás e o contrato não foi assinado. Ainda bem, a verdade é essa. Ainda bem que a diretoria voltou atrás. Imagina se tivesse dado 5 anos de contrato para o Gabigol, seria uma irresponsabilidade sem tamanho do atual presidente Rodolfo Landim, tendo em vista que é o último ano dele. Ele não pode simplesmente jogar 5 anos de contrato para um jogador que não está rendendo nada dentro de campo. O Flamengo ofereceu renovação com aumento salarial de quase 50% a Gabigol, porque o atacante foi o único do quarteto protagonista na América que não teve renovação contratual. Desde 2019, Everton Ribeiro e Arrascaeta tiveram renovação com aumento e Bruno Henrique teve 2 com aumento. Gabigol, por sua vez, chegou por empréstimo em 2019. Depois foi comprado por 90 milhões de reais, com um contrato de 5 anos válido até o fim dessa temporada de 2024. Ou seja, nunca houve renovação para o camisa 99. Porém, desde quando ele foi comprado pelo Flamengo, o salário dele continua sendo o maior do atual elenco. Bruno Henrique teve 2 aumentos e continuou com salário abaixo do Gabigol. Arrascaeta e Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro hoje já está até no Bahia, quando tiveram as suas renovações, mesmo assim não ganhavam, e o Arrascaeta não ganha mais que o Gabigol. O Gabigol tem o maior salário do atual elenco do Flamengo, mesmo não jogando nada. Gente, a verdade precisa ser dita. O Gabigol não joga a bola com a camisa do Flamengo há mais de 1 ano e meio. Me lembra aí, torcedor, a última grande partida do Gabigol com a camisa do Flamengo. Não tem. E aí eu tive que ler uma pessoa lá no Twitter, eu até respondi essa pessoa lá no Twitter. A pessoa disse o seguinte:
Ah, mas se ele sair do Flamengo e for jogar no Palmeiras e fizer gol em cima do Flamengo? Eu só fiz uma analogia. É basicamente você que está num relacionamento terrível, um relacionamento que ninguém mais está feliz, e aí você não termina esse relacionamento porque tem medo da pessoa ser feliz com uma outra pessoa, que ela seja feliz. E vocês estão levando em consideração como se o Gabigol com certeza fosse para o Palmeiras, com certeza fosse voar com a camisa do Palmeiras, com certeza fosse fazer um gol no Flamengo com a camisa do Palmeiras. Não, gente. Vocês não sabem para onde o Gabigol vai. Não tem nenhuma garantia. E se ele for para o Palmeiras de fato, quem te garante que ele vai jogar bem? E se ele for para o Corinthians de fato, quem te garante que ele vai jogar bem? Hoje, quem contratar o Gabigol vai contratar o Gabigol por conta do fator midiático, porque o Gabigol é midiático. Ele com certeza vai trazer muitas notícias para esse respectivo clube, vai vender muitas camisas, vai ganhar o número de seguidores, beleza. Mas dentro de campo ele é uma incógnita, é uma incerteza. Repito, inclusive o time que contratar o Gabigol vai fazer uma aposta cara, porque dentro de campo ele é uma incógnita, não está jogando nada. Vamos agora falar da escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. Inclusive, acabei de receber uma nova parcial, mais de 44 mil vendidos até o momento, tá? A diretoria espera ter pelo menos 55 mil pessoas no Maracanã nesse domingo, 6h30 da noite, para o jogo contra o Cruzeiro. E o Tite esboçou 3 mudanças na equipe titular para pegar o Cruzeiro. Vamos lá. Quais mudanças são essas? Escalação, eu vou ler exatamente o que eu botei no Twitter. Tite esboçou mudança na escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Gerson, Lohan, Alan, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Com isso, Davi Luiz e Bruno Henrique retornam às vagas de Léo Pereira e Vitor Hugo, respectivamente, e Alan entra no lugar de Léo Ortiz, que jogou improvisado de volante nos últimos duelos. Lembrando que a informação do provável time foi publicada primeiro pelo site Coluna do Fla, e nós confirmamos a informação dos amigos super competentes lá do Coluna do Fla. Então são 3 mudanças. Davi Luiz entra na vaga do Ayrton, do Léo Pereira, Bruno Henrique na vaga do Vitor Hugo, que jogou de titular e foi muito mal contra o Juventude, e Alan entra na vaga do Léo Ortiz. Amanhã o Flamengo entrará em campo aí contra o Cruzeiro, partida válida pelo Brasileirão. Então, galera, nesse domingo, dia 30, aí, o Flamengo e o Cruzeiro se enfrentam às 18h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio do Maracanã, em jogo válido aí pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Flamengo vem de uma derrota aí para o Juventude em Caxias do Sul de virada por 2-1. Porém, o placar negativo aí não custou a liderança do mais querido, já que a equipe permanece no topo da tabela com 24 pontos, o mesmo número de pontos aí do Bahia, que também é um dos líderes da competição. Já o Cruzeiro vem de uma vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-0, com 2 gols marcados aí por Gabriel Veron e Vitor Hugo. A Raposa é a 5ª colocada da competição com 20 pontos. Então, vamos ver esse jogo aí, terá transmissão aqui exclusiva aí, a gente não vai ter em TV aberta, né, pelo horário que começará às 18h30, terá aí transmissão em TV fechada, né, pela Premier do Grupo Globo. Provável escalação do Flamengo, como já falou, Wesley, Rossi, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Vitor Hugo, Lohan, Luiz Henrique, Luiz Araújo e Pedro aí. Essa aí é a provável escalação do Mengão.